A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você a palavra de Deus. E nós estamos no livro de Atos. Glória a Deus. Que precioso é ver o mover de Deus que aconteceu naquele tempo, mas aquele mover também vem sobre as nossas vidas hoje. E a gente pode desfrutar de muitas e muitas bênçãos de Deus nesse mover do Espírito Santo em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos continuar compartilhando histórias poderosas da palavra de Deus e eu creio que você vai ser muito edificado com essa palavra. Vamos orar? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Fala conosco, nós queremos ser cheios da Tua palavra e do Teu Espírito cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus por você estar aqui comigo. Eu creio que Deus quer falar com você. É por isso que você entrou hoje aqui para ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Bom, nós começamos ontem a falar sobre o livro de Atos, que é um livro poderoso. É um livro que mostra a continuidade da obra de Cristo. Então, já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz que Lucas, no caso, escreveu o primeiro livro para Teófilo, que é o livro de Lucas mesmo, o Evangelho de Lucas, e mostrando que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora, por que ele disse isso? Porque agora nós continuamos, ou eles continuaram, primeiramente os apóstolos continuaram as obras de Jesus, os ensinos de Jesus, e agora nós continuamos essas obras dos apóstolos. E claro, de Jesus também. Entende? Então veja, nós recebemos agora essa missão. Está nas nossas mãos de continuar a obra de Cristo. Por isso que Atos é chamado também o livro inacabado, pela maneira abrupta que ele termina, apenas mostrando onde Paulo estava. E por quê? Porque os atos dos apóstolos continuam através de mim, através de você. Hoje mesmo eu continuo ensinando acerca de Cristo, você continua aprendendo acerca de Cristo e com certeza você vai levar também essa mensagem a outros. Não é verdade? Então nós estamos continuando a obra de Cristo nessa terra. Então o livro de Atos nos mostra isso. Mas isso é impossível se nós não tivermos o poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus falou, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque nós não podemos continuar a obra de Cristo nessa terra se não formos antes cheios do dunamis de Deus. A palavra poder ali, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra poder significa dunamis ou dinamis. Dínamos, que significa, vem essa palavra dinamite, é um poder explosivo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos ser cheios da glória de Deus. Precisamos ser cheios da presença de Deus. Então o livro de Atos é fantástico. É poderoso, é glorioso. Como a gente consegue perceber o mover do Espírito. O mover de Deus. E esse mover continua. Tem que continuar na minha vida, tem que continuar na sua vida. Então é por isso que você foi atraído hoje para ouvir essa ministração, porque Deus quer te dar uma vida cheia do Espírito. Deus quer fazer de você um instrumento nas suas mãos. Assim como Deus moveu lá atrás, Deus quer mover hoje em você e através de você. Você faz parte desse mover nessa terra. E por isso nós precisamos ser cheios do Espírito, ser cheios do poder de Deus. Hoje eu não vou falar especificamente do derramar do Espírito Santo. Amanhã nós vamos falar sobre isso, não é? Mas hoje eu gostaria de falar de um outro aspecto do livro de Atos, que Atos, na verdade, é um livro de transição entre a velha aliança e a nova aliança, entre o tempo da lei e o tempo da graça. E outra coisa que nós chamamos é dispensação. É a maneira como Deus agia em cada período da história. E aí nós vamos ver, a partir aqui da história, da escolha de Matias, como o livro de Atos foi um tempo de transição. É por isso que você vai ver alguns aspectos ainda da lei, do Velho Testamento, ainda acontecendo no livro de Atos, mas que está se transicionando para um novo tempo, uma nova dispensação. Nesse tempo é o tempo da graça de Deus. Mas vamos ler essa história
e a partir dessa história nós vamos continuar compartilhando aqui com você. Atos capítulo 1, versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira em que em sua própria língua esse campo é chamado Aceldama, isso é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos, está no Salmo 69, versículo 25, fique deserta a tua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o teu encargo. E, na verdade, então, é por isso que eles decidiram aqui tomar outra pessoa para o lugar de Judas. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognado Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, da qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, aqui nós vemos essa mudança dispensacional, não é? Os estudiosos dividiram a Bíblia em 7 tempos. E é a maneira como Deus agia em cada um desses tempos, determina então esse tempo de dispensação, né? Então nós vemos a primeira dispensação, que era da inocência, que foi a criação do homem até a sua queda. Então eles viviam ali, eles não deveriam comer da árvore, então enquanto eles não comeram, eles estavam vivendo uma vida ali com Deus, na inocência, até que eles caíram, eles fracassaram, e por isso veio o juízo. Então você vai ver que em todo o tempo há uma responsabilidade, há um fracasso, uma queda, infelizmente, e há um juízo. Depois veio a dispensação da consciência, que foi o tempo ali entre a queda até o dilúvio. Então agora eles já tinham consciência do pecado deles, né? E depois nós vemos o governo humano, que é do dilúvio até a Torre de Babel, onde teve mais uma vez a falha e houve julgamento sobre a terra, e veio então ali a confusão ali das línguas, né? Depois nós vemos a promessa, que foi de Abraão até o Monte Sinai. O Monte Sinai é quando estabelece a lei. Então houve outro tempo, é o tempo dispensacional, chama promessa. Depois temos a dispensação da lei, que foi do tempo em que a lei foi estabelecida lá no Monte Sinai, não é? Até a vinda de Jesus. E a partir da vinda de Jesus até a volta dele, nós chamamos da dispensação da graça. E é nessa dispensação que nós estamos. Mas os discípulos participaram da 5ª dispensação, que é da lei, e já entraram na dispensação da graça. E a última, só para você saber, é a dispensação do reino, que vai ser na volta de Jesus, quando ele vai estabelecer o seu reino milenar durante 1000 anos. Então até o final do milênio vai ser a última dispensação, depois novos céus, nova terra. Isso aí é só para você ter um entendimento como os estudiosos entendem e separam a Bíblia em tempos, de como Deus agia. Então nós estamos no tempo da graça de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ok? Então, Moisés trouxe o tempo da lei, em que o homem deveria fazer coisas para agradar a Deus e obter a bênção de Deus. Agora, no tempo da graça, Jesus já fez, e agora a nossa obra é crer. A nossa obra é acreditar no que Cristo fez. É olhar e ver a cruz de Cristo
e colocar Cristo sempre no centro da sua vida. Esse é o tempo da graça. E agora eu faço não para ser aceito, mas porque fui aceito. Eu faço não para ser amado, mas eu faço porque eu vi o quanto eu fui amado. Olha a mudança. Olha a maneira como agora nós devemos viver a vida cristã. Entende? Esse é o tempo da graça de Deus, onde graça é favor e merecido. Graça é favor e merecido. Então eu não merecia, mas agora eu tenho. Tenho por causa de quem? Por causa de Cristo. Hoje a minha oração pode ser respondida por causa de Cristo. Hoje eu posso entrar no Santo dos Santos por causa do sangue de Cristo. Naquele tempo, na lei, só apenas um homem, uma vez por ano, e no caso o sumo sacerdote, poderia entrar no Santo dos Santos. Hoje nós podemos entrar na presença do Senhor em qualquer momento. Agora mesmo estamos diante da presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Temos livre acesso ao Senhor. Uau! Temos livre acesso ao trono de Deus. Isso é glorioso, isso é poderoso. Deveria alegrar o seu coração saber que você tem livre acesso, tem passe livre para entrar e estar na sala do trono. Essa é a graça de Deus. Esse é o favor de Deus. Essa é a dispensação da graça de Deus hoje, o que nós podemos viver hoje. Então os discípulos pegaram, até a vinda de Jesus, um tempo da lei. E agora então eles entraram no tempo da graça. E é justamente por isso que a gente vai ver em vários momentos do livro de Atos que há uma transição e uma dificuldade às vezes de aceitar algumas coisas da nova aliança, da graça de Deus, porque eles foram enraizados no tempo da lei. E a primeira menção dessa transição que nós vemos aqui é justamente na escolha de Matias. Porque a maneira como eles escolheram Matias era a maneira do Antigo Testamento, do Velho Testamento, não era do Novo. Lançar a sorte era coisa da velha aliança, mas eles trouxeram agora para o tempo da graça. Mas depois nós vemos que isso não acontece mais. Por quê? Porque estavam no tempo de transição. Na verdade, o livro de Atos vem para se posicionar contra algumas coisas que ainda existiam da lei. Então, por exemplo, Jesus já havia falado que ele era o sábado. E é interessante que os discípulos já não reuniam no sábado, eles reuniam no primeiro dia da semana, no domingo. Ali a igreja primitiva. Então você vê que já houve uma mudança de dia, de reunir, de estar. E outra, nós vemos que a lei já não estava sendo seguida como era seguida antes. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Então, por exemplo, tinha algumas coisas que já eles não faziam mais. A circuncisão era uma delas, né? Foi abolida, né? E foi algo que a gente percebe aqui no livro de Atos. A gente vê a questão do templo. Já não se reuniam ali só no templo. Agora, tanto é que em outras cidades nem tinha um templo. Então a adoração não era só ali no templo, como era de costume. Na verdade, eles se reuniam no templo e de casa em casa. E aí em outras cidades eles foram reunir em casas. A igreja se reunia nas casas. Isso é claro aqui no livro de Atos, né? A questão da circuncisão mesmo, eles se posicionaram. Ali Paulo se posicionou que não era necessário. Para ser salvo, era necessário circuncidar-se também. Ou seguir a lei de Moisés. Então teve embates ali. Eles tiveram que ter concílios. Onde é que eles então falavam sobre esse assunto, discutiam sobre esse assunto, porque era um tempo de transição. Quando Pedro foi pregar para Cornélio, um gentil, que foi uma mudança, porque os judeus não se relacionavam, né, com outros povos, mas e a mensagem era para os judeus. Então você vê que agora Jesus teve que dar a Pedro uma visão em que ele poderia matar animais imundos e comer. Que para a lei não poderia jamais um judeu comer esse tipo de animal. Mas agora Jesus estava mudando o tempo, mudando a dispensação. Era o tempo da graça de Deus. Então veja, o livro de Atos é essa mudança dispensacional. E por isso você vai ver que algumas práticas ainda eram
ali da velha aliança, mas é uma mudança, não é? Então você vê que a escolha de Matias era necessária. Por quê? Porque foi tirado Judas morreu, na verdade ele suicidou-se, e agora precisava tomar outro encargo. Lá em Mateus 19, versículo 28, diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora Judas não iria mais, então precisava levantar outro. E no caso foi Matias. Alguns acreditam que pode ter sido Paulo, um desses 12 aqui que vão assentar-se para julgar as 12 tribos de Israel. Mas é interessante que na escolha aqui de Matias, eles falam assim, olha, eles foram coerentes, vamos escolher alguém que estava desde o princípio, desde lá do batismo de João até a sua ressurreição. Ou seja, você que está permanecendo, mesmo talvez à distância. Matias não era um dos principais, ele estava à distância. Ele não foi o que foi escolhido primeiro, mas ele estava ali, ele estava acompanhando, ele era um discípulo, ele estava servindo, até que chegou o momento em que Deus o levantou. Então veja, Deus também vai te levantar. Continue servindo, continue sendo parte desse ministério que você está sendo parte, porque ao seu tempo Deus vai te levantar. As coisas vão acontecer, Deus vai fazer extraordinariamente na sua vida, quando você simplesmente decide permanecer. Aleluia. Então, no Velho Testamento tinha esse costume de lançar sorte, né? Então, por exemplo, lá em Levítico 16, versículo 8, diz assim: lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Então, era sorte, eles tinham pedras ou pedaços de madeira, e a Bíblia não diz detalhes de como que era isso, mas é como a gente tem as sortes hoje, né? Que a gente pega um número, né? Pega ali um nome, joga para cima, né? Taca a mão. É só para você entender mais ou menos o que era esse lançar sorte. Era dessa maneira. E Deus, ele se manifestava dessa maneira. Deus permitia que isso acontecesse. Que eles, então, colocassem ali nomes, por exemplo, de tribos para escolher as heranças, eram por sorte, né? Então, por exemplo, lá em Josué, na verdade, Josué 14:2 diz assim: por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés acerca das 9 tribos e meia. Ou seja, vai lançar sorte sobre a herança de cada um, a terra que cada um iria ter, né? Lá em 1 Samuel 14:41 também diz assim, ó: falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte e o povo saiu livre. Então eles até oravam, mas depois eles usavam algo natural para definir as escolhas do Senhor, né? Por mais que teve momentos em que Deus não se revelou dessa maneira. Você já deve ter ouvido falar também do Tumim, do Turim, né? Então são 2 pedras, provavelmente pedras que ficavam ali no peitoral dos sacerdotes e que também tinha essa função de fazer escolhas, né? Mas olha lá que diz em Provérbios 16:33: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então, por mais que tenha a sorte, Deus usa então essa maneira, quando Ele quer, da maneira como Ele quer, no tempo que Ele quer, para falar algo. Isso era na velha aliança. Agora, na nova aliança, não. E é interessante que muitos irmãos, infelizmente, ainda hoje trazem coisas da velha aliança, né? Então, eles estão sempre querendo sinais, né? E se for de Deus, vai acontecer assim, 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 né? Vai ter uma visão assim, alguém vai chegar com a cor de roupa dessa maneira. Então veja, você ainda tentar tratar o agir de Deus ainda na velha dispensação, ainda no tempo da lei, mas no tempo da graça, agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, versículo 14, diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a maneira como Deus age hoje é nos guiando pelo Espírito. Então você vai ter um testificar, você vai ter
um sim de Deus. É claro que Deus pode usar pessoas, e Deus usa pessoas para confirmar aquilo que Deus já está falando no seu coração. Entende? Deus ele se move, mas se move agora no nosso espírito. E às vezes Deus também traz pessoas de fora apenas para confirmar aquilo que Ele já falou com você. Entende? Isso é poderoso. Isso é glorioso quando você entende isso. Entende? Deus fala conosco agora, no nosso espírito. E aí você vai ver que em Atos, depois eles mudaram a maneira como, de fato, eles deveriam escolher. Lá em Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, e Tetrarca, e Saulo, que é Paulo, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse agora quem? O Espírito Santo, a pedrinha? Não foi a sorte, foi o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí foram plantar igrejas. Ou seja, agora não é por sorte. Vamos lançar sorte quem vai para tal cidade. Quem vai ser enviado agora? Vamos lançar sorte, vamos fazer uma caixinha, escreve o nome de todos os irmãos servos aí que está conosco há muito tempo. Vamos lá, joga para cima, pega um nome. Pegou o nome? Então é esse aqui, Fábio, você vai para tal lugar. Não é mais assim. Agora nós temos o Espírito Santo em nós, que testifica. É claro que dentro de um grupo de irmãos maduros, de um presbitério, claro, vão orar, vão perceber, vão ver os frutos, vão ter uma convicção. E agora sim, tal pessoa vai estar encaixada naquele lugar, vai fazer tal coisa, nós vamos seguir nessa direção. Então agora as percepções são espirituais. As coisas mudaram. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Então nós estamos aqui hoje para dizer que agora nós temos o Espírito Santo em nós. Houve um derramar do Espírito sobre as nossas vidas. E agora nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo vai, de fato, falar com você. Vai trazer luz. Ore para que Deus te dê clareza. Ore para que Deus confirme com paz, com convicção, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E com certeza você vai desfrutar de uma vida abundante em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero orar pela vida dos meus irmãos e declarar que eles vão ouvir a voz do Senhor, que eles vão ser guiados pelo Espírito Santo, eles vão ser conduzidos pelo Senhor, eles vão, de fato, crescer na graça, no favor, na sabedoria do Senhor. Pai, eu oro para que o Teu Espírito se mova na vida deles, dando direção, dando luz, dando clareza, que eles entendam que agora é pelo Espírito Santo que nós somos guiados, no caminho em que devemos andar, nas decisões que nós devemos tomar. Por isso, Senhor, abre os olhos espirituais dos meus irmãos, para que eles vejam os caminhos que o Senhor tem para a vida deles, a vontade do Senhor que é boa, que é agradável, que é perfeita. Em nome de Jesus, eu os abençoo para ouvir a voz do Senhor, para seguir os caminhos do Senhor e fazer a Tua vontade nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Que bênção poder compartilhar com você a palavra de Deus. Espero que você tenha recebido essa palavra. Amanhã estaremos de volta para compartilhar sobre o derramar do Espírito Santo. E vai ser poderoso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E, irmãos, não deixe de compartilhar o que você tem recebido aqui para a glória do Senhor. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos disponibilizar nosso terceiro livro da série 12 livros que nós estamos falando, na verdade, aqui, das histórias e princípios da Bíblia para a glória do Senhor. Chegamos aqui já no mês de novembro, ok? E vamos falar todo esse mês do livro de Atos, para a glória de Jesus, e concluir no mês de dezembro os demais livros, porque a minha ênfase é tratar as histórias bíblicas, por isso eu tenho que ficar aqui nas histórias de Atos, com certeza, e eu creio que, de fato, tem sido uma grande bênção, e pela graça de Deus, estamos transformando todas essas lives aí
que nós ministramos aqui em pregações escritas, né, na verdade, ensino da palavra de Deus. Então isso tem sido para mim uma grande alegria poder compartilhar com você. Para você ter acesso, apenas entre no nosso grupo aí, Histórias e Princípios da Bíblia, que está na nossa bio, e você vai receber em nome de Jesus. E para vocês que sempre nos acompanham aqui, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, encaminhe, né, essa mensagem para eles, encaminhe os links que eu já encaminhei aí nos grupos, né, para que as pessoas que entrarem ali possam receber. E se você entrou agora no nosso grupo, nós também vamos mandar o volume 1, volume 2 e agora o volume 3 para a glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e que você tenha um dia poderoso na presença do Senhor. Lembrando que você agora é um ser espiritual, você agora está na nova aliança e você ouve a voz de Deus no seu espírito e é guiado pelo Espírito Santo e não mais por sortes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.